Bom dia ainda, né? Eu sou Ana Romero, eu sou designer, cenógrafa, trabalho com isso tem mais ou menos uns 20 anos, eu acho que é pouco tempo. E eu vim falar para vocês um pouco das vitrinas ou das vitrines. Foi a primeira pergunta que me fizeram. O que é vitrina e o que é vitrine? É só nomenclatura, tá? Vitrina se usa no português de Portugal, vitrina se usa também no meio acadêmico. Geral, com os meus clientes, vitrine. A única diferença é só nomenclatura, tá? Então eu vou falar vitrine provavelmente todas as vezes. Eu não vou falar vitrina porque não faz parte do meu hábito, do meu dia a dia e etc. Vou abrir para perguntas, se vocês tiverem, tá? Então pode chamar, pode ser no final. Eu acho que é melhor para a gente se organizar, para não perder a linha do conteúdo. E estou à disposição também, tá? Minha empresa se chama Fitologia. Eu trabalho com cenografia bem pequena, coisa bem estratégica para as marcas. Atendo vários grupos, principalmente de moda. Eu atendo Grupo Rossetti, que é o detentor da marca Lycra. Eu atendo o Grupo Arezzo, atendo a Rolex, né, que faz parte do nosso universo. Atendo o Grupo Pandora também, algumas coisas, eventos especificamente eu faço para eles. Com essa pegada delicada. Isso é a empresa Fitologia que faz. E eu já faço um monte de coisa para todo mundo, eu, Ana, desde sempre. Então, estou super acessível aqui. Se vocês tiverem de dúvida, pode perguntar, tá bom? Vamos lá. Então, a importância da vitrine e suas estratégias comerciais. A vitrine, ela é um ponto muito importante para qualquer... Eu vou para o lado de cá, que fica mais fácil, tá? Vocês não precisam ficar olhando minha cara. Aqui, eu vou para o lado de cá. Eu vou dar algumas dicas, como a gente transforma a vitrine da nossa loja em um atrativo para o cliente, além do que ele já é notado. Vou ter só exposição de produto, não. Então, o que vai ser uma mídia? Como é que a gente vai se comunicar com esse consumidor, tá? Então, um panorama geral, rapidinho, tá? Passando o conteúdo. Um panorama geral, qual que é o papel da nossa vitrine. Depois a gente vai falar um pouco de como escolher esses produtos para a vitrine. E eu vou dizer para vocês algumas técnicas e alguns insights para criar ou para passar um briefing para o nosso vitrinista de como pode ser uma vitrine bacana. Panorama geral. O que eu sempre falo, eu vim de comunicação. Falei para vocês que eu sou designer, eu trabalhei em agência há muito tempo, agência de comunicação, tá? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que saber para a vitrine? A vitrine, ela é comunicação. É ela quem faz a primeira ponte do nosso produto para o consumidor. É ali que ele vê. Ele pode ter visto no Instagram, ele pode ter visto no anúncio da revista Caras, ele pode ter visto em todos os lugares. Ali é onde ela materializa o nosso produto. Então, aqui eu trabalhei com um degradê para a gente tentar entender. Então, a vitrine, primeiro ela atrai a atenção, depois ela estabelece a primeira relação com o consumidor. Ou eu sou a marca tal, eu vendo tal produto. É o primeiro contato físico que esse consumidor vai ter com o nosso produto. Tá boa a voz? Está todo mundo conseguindo ouvir? Então tá bom. O primeiro contato físico que o nosso consumidor vai ter com o nosso produto. E aí, esta comunicação estabelecida, ela vai despertar o desejo ou a necessidade de compra daquele produto, tá? E aí, a conclusão da nossa vitrine tem que ser o quê? Conduzir o nosso consumidor para dentro da nossa loja e a gente conseguir efetivar as vendas, né? Então, ela é quem vai tirar o consumidor que está na rua, ou está no shopping, ou está andando, atrair atenção e transformar ele em um comprador. Tá? Esse é o primeiro papel e mais estratégico, o mais principal, né? O principalíssimo da vitrine, que eu poderia dizer, é isso, chamar atenção e conduzir para dentro da loja. E aí, uma coisa que é muito importante a gente saber, tudo que a gente coloca na vitrine é comunicação. Então, não é só produto, mas é sobre o produto que a gente tem que falar. Não é só sobre a marca, mas é sobre marca que a gente tem que falar. Então, ela é quem vai... a exposição desses elementos é quem vai determinar que tipo de cliente que vai entrar na minha loja, o quanto receptivo ele está para entrar nessa loja, o que ele espera a partir do que ele está interpretando ali, né? A partir do que ele está vendo naquela vitrine, tá? Então, é um discurso feito, a vitrine tem que ser um discurso feito para encantar o nosso observador, encantar o nosso consumidor, o nosso interlocutor. Quem é que vai ler e quem é que vai receber aquilo que a gente está comunicando ali? É o nosso consumidor, tá? Então, é uma mistura de marca, de produto e de contexto. E aí,
isso ela não precisa ser, isso vale para qualquer vitrine, tá? Não uma vitrine cenografada, qualquer vitrine. Você tá, sei lá, começando de janeiro, a gente vai fazer uma comunicação especial de promoção, por exemplo. Eu não sei qual é o calendário promocional para o mercado de joia, eu sei que para moda, por exemplo, entra em janeiro. Então eu tenho que comunicar alguma coisa ali dizendo que ali é promoção, ali está acontecendo. Quando a vitrine, por exemplo, ela é para Natal, ela é cenografada, então é quando a gente vai colocar mais elementos para lembrar o consumidor que todos aqueles itens que estão ali, eles podem ser presenteáveis, eles podem se tornar um presente para alguém. Eles estão representando um momento especial para quem está, né, quem tá recebendo esse presente. Então a cenografada, ela envolve mais estudo, ela envolve entender como o consumidor vai receber essa mensagem, ela envolve entender o que eu quero dizer com isso e o quanto disso a gente consegue realmente transformar, efetivar em venda, né? É assim que a gente faz a métrica da vitrine. O consumidor entendeu, é Natal, ou então, é Dia das Mães, eu apresentei para ele uma linha de produto Dia das Mães, ele entrou e comprou Dia das Mães, aproveitou e já comprou Dia dos Namorados também. Sucesso de vitrine, é isso que deveria ser, tá? Então, nem toda vitrine precisa ser cenografada, mas toda vitrine transmite uma mensagem, tá? Toda vitrine, inclusive aqui não tem nada, ela transmite uma mensagem. O quê? Em termos de consumidor, que consumidor que vai entrar aqui? É o consumidor que tem o maior poder aquisitivo, o menor poder aquisitivo, eu estou falando de promoção, eu estou falando de exclusividade. Então, os signos dessa vitrine, que a gente vai falar sobre isso, eu vou falar sobre isso, a gente vai entender o que está dizendo, os signos dessa vitrine que vão se comunicar com o consumidor e falar, entro ou não entro nessa loja. E por isso é muito importante que a gente conheça o nosso público, tá? O consumidor interpreta a vitrine a partir do seu próprio repertório. E a partir dessa leitura ele vai moldar o seu comportamento de motivação para essa compra. E é o que eu estava dizendo agora mesmo. Entrei numa vitrine, né, passei à frente de uma vitrine, vi alguma coisa, bonito é esse anel, por exemplo. Mas essa loja parece cara, não vou entrar, não vou nem olhar o preço. Então, se eu estou numa região e se eu tenho um público que tem menos ticket médio, a gente tem que fazer uma vitrine que se comunique com ele. Ou então não, eu estou, por exemplo, sei lá, no shopping Iguatemi. Eu ponho uma vitrine cheia de coisa. Ninguém vai passar por lá e vai entrar. Isso aí deve ser tudo contrabando, qualquer outra coisa assim, que é o que o consumidor vai pensar. Então a gente precisa entender muito bem o nosso público, a gente precisa entender muito bem o que esse consumidor espera para ver e para a gente poder se comunicar e efetivamente estabelecer uma comunicação com ele, tá? E aí quando a gente vai para a cenografia de vitrine, a gente pode se apropriar de alguns signos universais para estabelecer essa comunicação. E agora eu vou começar a passar imagem, porque falar é muito legal, mas falar com imagem é muito melhor, tá? Vou começar a mostrar algumas imagens para vocês entenderem do que eu estou falando, o que é signo, o que é símbolo, o que essa comunicação tem para trazer para a gente, tá? Então vamos lá. Que tema que a gente está dizendo aqui? Obviamente que é Natal. E eu tenho 3 marcas diferentes, com diferentes expressões. E são 3 marcas que elas têm o quê? Por exemplo, Harry Winston, ela não precisou ficar vermelha da Coca-Cola, ela não precisou colocar uma árvore de Natal, nem um gorro de Papai Noel. Mas eu percebo que é Natal por quê? Porque tem essa folhagem e que se comunica com o signo Natal. Então isso é um signo, tá? O signo de Natal é essa folhagem, ela faz parte do nosso imaginário de Natal, do imaginário, a gente chama de inconsciente coletivo, né? Mas é o imaginário popular, tá? Mesma coisa, aqui não tem nem marca, a gente não precisa nem saber quem, né? Não precisa nem escrever quem é a Tiffany. Mas olha só, a caixa de correio poderia ser só uma caixa de correio. Se eu só descobri, eu só entendo e só leio essa imagem como Natal porque eu vejo 2 lampadinhas. E isto é um signo de Natal, tá? Tem um pouquinho de neve, tem essa coisa do presente, mas o signo principal está onde? Está nas lampadinhas. Então, é uma imagem de Natal. E aí a gente vai para Cartier. Eu tenho o Jaguar da Cartier, que estou falando da minha marca. Eu tenho o vermelho da Cartier, que eu estou falando da minha marca, e também de Natal, porque a Coca-Cola colocou que o Papai Noel é vermelho e todo mundo sempre vai fazer um Natal vermelho. Mas eu tenho mini embalagens formando um cone que remetem a uma árvore de Natal. Não é uma árvore de Natal, é um cone. Lembra um pinheiro, mas a gente consegue entender que é uma vitrine natalina. Deu para entender isso que eu estou dizendo de signo? Né? Porque é isso, assim, às vezes a gente não precisa colocar um gorro de Papai Noel para dizer que é Natal. Eu não preciso colocar uma foto de uma mãe
com uma criança para dizer que é Dia das Mães. Então, todos esses símbolos, esses signos, eles fazem parte do nosso imaginário. Isso de qualquer consumidor. É um pouquinho de neuromarketing, mas é por isso que é importante a gente conhecer direitinho o nosso consumidor. Se ele tem repertório para isso, se ele tem um repertório exigente para isso, ou se ele tem um repertório mais popular. E quais são as formas que eu vou conseguir me comunicar melhor com ele. E aí eu vou passar outras imagens para a gente entender. Ômega, para os relógios, transformou a engrenagem, que é a principal, vamos dizer assim, não é benefício, mas principal atributo do produto deles, que é essa coisa da precisão, em flocos de neve. Está falando de Natal, mas aqui a imagem da Cartier, ela está falando do quê? De precisão. São duas explorações da mesma forma, mas não do mesmo conceito. São duas explorações diferentes. A vitrine da Ômega, ela está destacando que o mecanismo foi quem deu base, por exemplo, para expor o produto e na época natalina. A vitrine da Cartier, que ela é famosa por vender outras peças, que, por exemplo, são joias, né, mais femininas, ela trouxe uma abordagem masculina e, para isso, ela usou o mecanismo dos relógios para conseguir fazer essa explicação para o consumidor, fazer essa comunicação com o consumidor. E a última, que são duas marcas completamente diferentes, mas que são dentro do nosso universo. Tanto a Rolex quanto a Pandora, elas estão trabalhando com as Cherry Blossoms, as cerejeiras. Cada uma aí com a sua versão e interpretação do público para a Cherry Blossom. A Rolex, ela tem todo um trabalho, não sei se vocês já viram de perto uma vitrine da Rolex. Esse painel ele é todo tridimensional. Ele é super bonito, ele é feito em couro, é super bacana. A Pandora, ela já foi lá com um adesivo de vidro e um fundo e já resolveu o problema. As duas estão usando o mesmo conceito, mas é o mesmo conceito adaptado para públicos diferentes. Tudo bem? Então, conclusão de tudo isso. A vitrine é mídia. É a mesma coisa que um anúncio, é a mesma da revista Caras, é a mesma coisa que um post no Instagram, é a mesma coisa que um comercial no horário nobre do Jornal Nacional, por exemplo. A vitrine é mídia. Só que qual que é a vantagem da vitrine? Ela está próxima do consumidor. Ela é quem vai conduzir o consumidor para entrar na loja. Ele não vai precisar sair de casa, entrar no carro, pagar o estacionamento do shopping, entrar na sua loja. A vitrine já está ali, ela já comunicou. Então ela tem um poder muito grande de mostrar mais para o nosso consumidor, primeiro, quem a gente é como marca, mas segundo, tudo aquilo que eu tenho para oferecer. E terceiro, eu vejo de perto o meu produto. Esse consumidor vê de perto o produto. Então ela é quem materializa por meio de signos e símbolos, o que eu já falei para vocês, o tipo de produto e o público da marca. Tá? É uma representação física do DNA da marca. Então, vou usar essa imagem como exemplo. A apresentação está um pouquinho distorcida porque ficou esse aqui, né? Mas então esse pescoço não é tão longo assim. Mas por essa imagem, o que a gente consegue ver? Que é uma vitrine feminina. Não sei qual é a marca, porque não está me dizendo qual é e também não fui atrás dela. Mas eu consigo interpretar que ela é uma vitrine feminina, ela é moderna, porque ela é assimétrica. O que eu tenho do lado eu não tenho do outro, mas eu tenho uma composição equilibrada. Então, quem vê isso tem um alto poder aquisitivo, com certeza. Né? Não é uma vitrine popular, eu não tenho muitos elementos, eu tenho um busto nobre, né? um busto completo com cabeça, eu tenho um pouco de sentimento que aparece aqui pelos manequins de mão e pelo próprio olho fechado desse busto. Então, isso está me dizendo um pouco sobre a marca que está colocada aqui. Não sei qual é, as imagens são do Pinterest, tá, gente? Mas eu não sei qual é essa marca, mas me diz que é uma marca que eu, por exemplo, gostaria de conhecer, que eu gostaria de comprar, tá? E eu vou falar um termo bonito, algumas pessoas já devem ter ouvido falar, outras não. Essa vitrine ela tem que estar sempre alinhada ao branding. Branding, eu que vim de comunicação, vou contar para vocês. Branding é toda a forma de expressão da nossa marca. Seja a nossa marca uma grande marca, seja a nossa loja maior, pequena, enfim. O branding ele é responsável por fazer com que você identifique a marca sem precisar escrever a tua marca. Né? Então, por exemplo, vamos pegar o nosso super, Vivara, né? Vivara tem aquele salmão, pronto. Aquele salmão já é o branding deles. Tem a marca, o logotipo, que é aquela, né? O que a gente efetivamente chama de marca, mas todo o sistema de comunicação que apoia a Vivara é salmão. Então eu não preciso ter, por exemplo, um salmão
como parte principal da vitrine. Mas se eu tenho um elemento de suporte, que é salmão, eu posso estar passando no shopping sem olhar a marca da loja, porque a marca está para cima, eu consigo enxergar, essa é a loja da Vivara. A disposição dos elementos também, é a loja da Vivara, por exemplo. Né? Eu estou falando de um exemplo comum, porque tem bastante loja Brasil afora, então a gente consegue entender bastante sobre essa marca, tá? Consegue se lembrar bastante dessa marca. Tá? Então, quando a gente vai para um contexto de uma marca maior, tem toda uma agência de comunicação que apoia. Quando a gente vai para uma marca menor, como eu na minha loja menor, eu vou comunicar tudo isso. Então eu sempre vou usar elementos brancos, a minha loja ela é mais branca, ela é mais natural, então não, eu tenho uma pegada mais artística, eu vou para um verde petróleo, e toda vez que eu for colocar alguma coisa na vitrine fora de temporada, vai ser nesse verde petróleo. Então isso é importante que essas coisas se comuniquem. Eu tenho uma loja, por exemplo, que ela tem uma pegada de joalheria natural, biojoia, né? Agora tem bastante dessa coisa da biojoia. E aí eu vou colocar elementos plásticos na vitrine, não faz muito sentido, né? Então essas duas coisas, né, a marca versus como ela se expressa, isso é o branding, e é por isso que eles têm que estar alinhados, e por isso que também a vitrine tem que respeitar esse sistema de comunicação, porque, de novo, vi um anúncio na revista Caras, saí de casa, peguei o carro e etc, cheguei na loja, eu estou no shopping, eu não lembro qual era a marca. Não lembro qual era a marca. Por quê? Porque ela não me fixou, porque ela não está perto do branding, ela não está dizendo que ela é. Então, vi uma vitrine interessante, vi um anúncio interessante, não me lembro qual é a marca. Tá? Então, isso é muito importante. Quando vocês puderem, tenham alguém, um profissional, para cuidar da marca de vocês. É muito importante. Tá? Tudo bem até aqui, falei bastante de vitrine. Agora vamos falar a parte que eu gosto, produto. Tá? Informação sobre o mix de produtos é essencial para poder montar uma boa vitrine. Ana, eu estou com uma coleção nova e eu preciso expor isso da melhor forma possível. Então, é a mix de coleção, o mix da coleção nova. Quais são? A pulseira, o anel, o colar, 2 gargantilhas e 6 pingentes, por exemplo. São eles que vão como elemento principal da nossa vitrine. Eles vão ser os nossos protagonistas. Posso ter outras peças na vitrine, mas essas peças vão ser as protagonistas. E é a partir delas que eu vou construir todo o conceito de vitrine que a gente vai entregar para o consumidor para dizer que aquela é a coleção nova. Tá? Então, a informação sobre o mix de produtos é essencial. Eu tenho um cliente, gente, eu tenho uma marca de bolsa. E aí eu sempre pergunto para eles, gente, e aí, o que a gente vai trabalhar? A gente precisa de uma vitrine, sei lá, a última agora, Dia dos Pais. Eu falo, tá, gente, e aí, qual produto que vai, né? Como eu trabalho com eles há muito tempo, eu sei que sempre eles vão falar, a gente precisa de uma vitrine Dia dos Pais. E aí eu vou atrás dos produtos, falar, esse aqui pode encaixar Dia dos Pais, esse aqui pode ser legal pro Dia dos Pais. E aí eu acabo escolhendo o produto pro mix. Não é o papel certo, tá? Do vitrinista. Quem tem que saber é o dono da loja. Quem tem que saber é o dono da marca. Como que produtos que vão ser expostos, porque aí sim a gente cria uma vitrine de oportunidade. Agora, muitas vezes, o profissional que vocês vão contratar para fazer a vitrine de vocês, ele vai falar, o que mais além disso? O que mais a gente pode comunicar? Então, e aí eu vou explicar algumas técnicas de como a gente consegue dividir, setorizar esses produtos além do mix, porque a vitrine de joalheria ela tem uma particularidade, os elementos são muito pequenos, né? A gente não tem coisas grandes para expor. Então a gente tem que expor bastante produto, mas não a ponto de ficar confuso, não a ponto de não entender o que está sendo vendido ali, ou qual é o carro-chefe, ou qual é a coisa principal, tá? Então, o que é mais vendido e o que demora mais para vender? Você tem lá na tua loja brinco de pérola. É um negócio que se vende sozinho. Você não precisa expor ele na vitrine, porque alguém vai chegar perguntando no brinco. Estou dando um exemplo, tá? Alguém vai chegar perguntando no brinco de pérola. Ou par de aliança, aquela aliança de casamento tradicional, de ouro, amarelo, a de sempre. Vai chegar alguém na sua loja pedindo aquela peça tradicional. Então, você não precisa expor na vitrine como grande destaque, porque ela se vende sozinha, tá? Quais são as novidades e as seleções especiais para as datas comemorativas? Então, dá para fazer um mix de Dia das Mães, por exemplo, de novidades. Dá para escolher anéis de formatura para a época de próximo ao Natal, por exemplo, porque fim de ano é quando as pessoas se formam. Para perto do Dia das Crianças, eu consigo trabalhar com joalheria infantil. Dia dos Pais, a gente trabalha com pulseira masculina. Então, conhecer sobre o teu próprio mix de produtos é muito importante. Tá? Quais são essas seleções, quais são essas novidades e o que a gente vai expor ali. E aí, um pouco técnico, o que a gente precisa saber? Conhecer os produtos da curva ABC, vocês têm familiaridade com produtos curva ABC? Tá? Então, quais produtos vêm
sem necessidade de exposição, sem necessidade de destaque, qual é aquele produto incrível que vai te dar um baita de um lucro se você colocar na vitrine. Então vamos colocar ele? Vale a pena colocar ele? Então é novidade. E entender o público, que a gente já falou bastante. Então, qual o ticket médio, qual a disposição de compra daquele consumidor? Vamos lá, a gente está passando por um momento de inflação alta, de crise financeira. Adianta eu colocar um brinco de 15 milhões na vitrine achando que ele vai vender? Não vai. Não vai, ele vai ficar lá. Então, sabendo que a gente está num momento de crise financeira, sabendo que eu estou aqui conversando com o meu público, que não está com um ticket médio muito alto, não está com um poder aquisitivo muito alto, vamos colocar dentro de coisas que sejam possíveis, tá? Escolher produtos possíveis, porque aí sim eu consigo converter a venda e consigo trazer esse consumidor, que é o mais importante, né, para dentro da minha loja, e aí, quem sabe, para ele eu consigo oferecer meu brinco de 15 milhões que eu ia colocar na vitrine e que não vale a pena colocar. Por quê? Porque ele vai afastar outros consumidores. Né? Então é muito importante a gente entender também o contexto, tá, gente? O contexto de tudo que está acontecendo. Isso é uma parte comercial estratégica mesmo, né? Quais são os produtos que a gente vai expor? Tem que ter esses argumentos, né? A gente tem que fazer essas perguntas para esses produtos, a gente tem que conseguir responder as perguntas com os produtos que a gente vai colocar, tá? Então, principalmente para produto, escolher produtos protagonistas, definir o mix com quantidade e coesão, garantir a harmonia da composição e o interesse do público. Então, chegou uma coleção nova sobre... Estou chutando, tá, gente? Eu não tenho familiaridade nenhuma com pedra preciosa, por exemplo. Chegou uma coleção nova de pedras da Amazônia. Mas também chegou uma coleção de ouro árabe. Estou chutando. Eu consigo colocar essas duas coisas conversando? Consigo, se forem duas vitrines diferentes, se forem dois espaços diferentes. Eu consigo dar destaque para duas coisas? Eu não consigo. Então a gente tem que escolher um protagonista, e é este protagonista que vai comunicar. É para ele que eu quero atrair a atenção. Os outros produtos que estão ali expostos, eles vão complementar a comunicação. Então, gostei desse, achei muito caro, deixa eu olhar o vizinho. E aí o vizinho fala, esse aqui tá bonito também, tá acessível. Pronto, a gente já convenceu esse consumidor a entrar na nossa loja, tá? Então, escolher um protagonista é muito importante, seja ele uma peça ou seja o mix da coleção. Então, definir o mix e quantidade com coesão. A minha linha nova de anéis tem 65 peças. Eu vou colocar os 65 na vitrine? Não adianta colocar os 65 na vitrine, porque a gente não fala tudo e não fala nada, né? E aí também eu fico sem produto, às vezes para expor, para trabalhar. Eu acabo indo muito em lojas e às vezes o que está na vitrine você tem que desmontar a vitrine e tirar. Isso na loja de rua não tem problema. Em loja de shopping, dá multa. Dá multa séria se você mexe na vitrine. Eu já tomei uma multa, inclusive, quando a gente vai lá, isso era, sei lá, peça de lingerie, enfim, mas resolvi mexer na vitrine e multa, e aí o cliente só repassou para mim. Então, é importante a gente saber, se eu expus alguma coisa na vitrine, eu tenho como expor ela para o cliente sem precisar pegar o da vitrine, eu tenho como... Então, é um ponto interessante para a gente pensar, tá? Não é sempre que a gente vai ter duas peças dois exemplares da mesma peça, mas eu acho que é um ponto importante para a gente pensar. Se a coisa é muito importante, muito incrível, é melhor às vezes deixar parte desta coleção como ator principal da vitrine e ali dentro da loja a gente deixa o restante da coleção, tá? E isso que garante a harmonia da composição e interesse do público, que era o que eu estava falando para vocês, de... ter uma comunicação mais centrada em uma peça, o protagonista, né, em uma coleção, o protagonista. Se o protagonista não me agradou por algum motivo, eu tenho do lado para olhar. Então, isso vai fazer parte da composição, tá? Escolhendo o produto. Tudo bem? Falei muito de produto, né? Produto é legal, mas é isso, assim, a gente tem que conversar com o produto. E ele tem que responder para a gente se ele vai para a vitrine ou não, tá? Vamos olhar essas duas vitrines aqui como exemplo, tá? Eu tenho uma vitrine mais ou menos com 12 coleções de um lado, 10 coleções do outro. Qual parece mais premium, qual parece mais atrativa? Aqui tem o azul. Eu tenho problema com direita e esquerda, tá, gente? Então é a da direita aqui. É a da direita que ela é... Ela tem, olha só, ela tem 4 coleções embaixo. Eu estou expondo como destaque 4 coleções. Aqui eu também estou expondo lá em cima 4, 5 coleções ali em cima. Mas aqui na esquerda aparece muito mais popular, muito mais confuso. Eu não consigo entender quem faz linha com quem se comunica com quem. Se eu quiser comprar um conjunto, o colar, o brinco e o anel, por exemplo,
Quais são os irmãos? É só porque está perto? Ou porque ele fala, mas esse perto já comunica com o outro, então eu não entendi. E aí, os outros produtos, eles vão para outros nichos, tá? Isso é um recurso visual muito importante. A gente consegue dividir em nichos e eu consigo colocar, sei lá, quantos produtos. Olha o segundo nicho aqui da imagem da direita. Ele deve ter, sei lá, uns 20 produtos ali dentro. Mas eles estão todos se comunicando e eles estão separados. Eles estão longe da principal, mas eles ainda estão expostos na vitrine e gerando, obviamente, conteúdo para esse consumidor falar, ok, eu vou entrar nessa loja, entender qual que é. Né? É isso, gente. Tudo, no fim das contas, é para fazer o consumidor entrar. Lá dentro, o vendedor faz o papel dele, mas antes disso, a gente tem que fazer o consumidor entrar. Tá? Então, assim, é uma vitrine que não tem cenografia, né? É uma vitrine que ela está só... As duas, né? É uma vitrine que ela está só expondo diferentes itens, mas de um lado a gente tem muito mais organização do que do outro. E a organização é quem vai dar segurança para esse consumidor entrar e falar, ok, se não tiver um, eu tenho outro, eu consigo entender, gostei dessa linha, consigo formar uma linha de produtos, de presentes, consigo montar um kit presenteável, tá? Isso vale para joia, isso vale para bijuteria fina também, isso vale para quase todas as coisas, tá? É diferente de loja popular, que aí tem as gancheiras, com as coisas... É outro universo, tá? A gente não está falando disso, a gente está falando de comunicação premium, tá? E agora a gente vai para a parte mais legal mesmo, que são as técnicas e os insights, tá? Olha só, uma coisa que eu uso muito, e que eu acho que vale a pena pelo menos todo mundo pensar, trabalhar camadas. Então a gente tem o vidro da vitrine, a gente tem o produto no meio como protagonista e a gente tem um fundo. Se a nossa joalheria, se a nossa vitrine, ela não tem o fundo, ela se perde. Funciona muito, eu tenho muitas lojas de moda, eu falei para vocês que eu tenho muitos clientes de moda, onde a vitrine não tem fundo. Para enxergar o interior da loja, para conseguir ver as outras coleções que não são aquelas que estão na vitrine. Para a joalheria, o nosso item é muito pequeno, então eu preciso ter um fundo, eu preciso ter um anteparo. Pode ser fixo da loja, um vidro, né? A gente viu algumas vitrines com vidro, pode ser um adesivo, pode ser um banner, pode ser uma textura que eu mandei cortar em MDF, pode ser um tecido, enfim. Tem muita coisa que a gente consegue colocar, mas é importante a gente ter esse anteparo no fundo, tá? Porque senão a gente não consegue, a gente perde, o olho se perde. Tem algumas coisas de comunicação que a gente fala que eu brinco de dar prazer para o olho, né? Tem que olhar, tem que achar bonito, tem que achar interessante, mas eu tenho que conseguir olhar, eu tenho que ter um ponto focal, senão o nosso cérebro se perde, tá? Então, essa aqui não tem um adesivo do vidro, que é da Cartier, mas olha só o que a gente tem. A gente tem uma coleção ali exposta. A mesma flor que está fazendo o meu fundo, e ela é uma flor tridimensional, ela desce, ela aparece aqui na vitrine junto com o produto. Olha que comunicação legal. Então, eu consigo ver tudo isso fazendo um caminho, ela conduz o olhar, ele começa... A gente tem que lembrar que o nosso sentido de leitura ocidental... Peraí, eu vou fazer ao contrário para vocês, tá? Esquerda para direita e de cima para baixo, tá? Então, a gente tem que lembrar, a primeira coisa, é a Cartier que está falando e ela está apresentando, o meu olhar está sendo conduzido pelas flores e veio parar aqui dentro da vitrine com os produtos. Então, eu conduzi o olhar desse consumidor para que ele olhe o produto, tá? Então, a camada ela é importante para a gente conseguir ampliar a nossa comunicação sem tirar o protagonismo do nosso produto, tá? Então, o adesivo no vidro pode ser uma boa comunicação, mix de produtos como destaque e o fundo que ajuda a dar padrão e contexto para a gente, tá? Vamos olhar, a imagem está um pouco escura, mas olha só, a gente vai conseguir entender aqui. Essa primeira vitrine, ela tem um coração na frente. Não sei se é Dia das Mães, não sei se é Dia dos Namorados, não dá para entender, não, a gente não consegue especificar o que é. Provavelmente é Dia dos Namorados, tá? Aí eu tenho o meu produto como protagonista na camada do meio. E aí eu criei uma mini vitrine, um nicho, um destaque para o fundo, né? Com o fundo, a partir do fundo eu criei esse destaque para essa coleção especial. E aí eu consigo estabelecer uma comunicação. Então, esta seleção são os produtos do Dia dos Namorados, por exemplo. Aqui a segunda vitrine que tem a borboleta. E olha que interessante o símbolo que é a borboleta, o signo que é a borboleta. Eu já sei que é alguma coisa feminina. Eu já sei que é alguma coisa para mulheres. Aí, quais são as coisas que a borboleta traz? Então, ela é feminina, ela é livre, ela é delicada, ela é bonita. Então, é um signo importante que me fez a cobertura da maior parte que eu não preciso ver da minha vitrine, das outras coisas, eu consegui diminuir e focar o olhar do meu consumidor lá no fundo no produto. Tá?
Então, eu criei a primeira camada, que diminui a vitrine, diminui o foco do olhar. Estou conduzindo o cérebro, estou conduzindo o olho do nosso consumidor. A segunda camada é quem apresenta, né, pré-apresenta o produto. A terceira camada está o produto. E o fundo ainda, eu tenho pequenas borboletas que saem ali do busto, né, para comunicar aquela coleção. Então, é uma coleção feminina. Efetivou a comunicação ali. Então, eu entendi que esse é um produto para mulher e que tem uma coleção. Vou entrar na loja porque eu me interessei, tá? Essa aqui tá bem escura, mas eu vou conseguir explicar mais ou menos o contexto para vocês. É uma vitrine da Tiffany, dá pra gente ver pelo azul, tá? Eles criaram uma lâmina de acrílico com formato de flocos de neve. Pra gente, o Natal não é assim, a gente acaba que importa esses símbolos, tá? Mas é uma vitrine que tem flocos de neve numa camadinha de acrílico colada no vidro. Primeira camada. Ainda na primeira camada, eu tenho um texto contando alguma história num adesivo, também colado no vidro. A segunda camada é um display especial que foi feito para apresentar o produto. Então, é um livro cortado com uma história que está sendo contada a partir dele e aonde o meu produto está sendo apresentado. Então, o produto ele não está só exposto, ele está sendo apresentado. Eu tenho uma história que este produto conta. E pelo final, desculpa, gente. E no final a gente tem um fechamento ali, que no caso aqui eles aproveitaram para colocar um livro aberto. Essa imagem ela tá bem escura. Eu não sei para vocês, para mim eu vejo verde daqui. Eu acho que vocês estão conseguindo ver o livro, sim. Então ele tem um livro ali no fundo que ajuda a finalizar, a terminar o conceito, a terminar a comunicação dessa vitrine. Então, criar camadas é uma coisa bacana, importante, é um recurso super simples, tá, gente? É um recurso bem básico para a gente trabalhar. Ó a vitrine da Dior. Isso aqui é uma coisa que às vezes às vezes eu faço para Rolex, às vezes não. Nos natais dele eu faço para Rolex. Eles colocam lá o painel dele de fundo, com rena, Papai Noel, os signos tradicionais do Natal. Mas do lado de fora a gente coloca aquelas guirlandas natalinas. Não preciso dizer mais nada, que ali é o Natal. Então, olha só. Aqui eu tenho o conceito abraçando a vitrine. É sempre que a gente vai conseguir fazer uma coisa dessas? Não, tem shopping que não permite trabalhar com uma coisa assim fora. Então, eu vou ter que expor isso na rua, eu sei que em 2 dias vai estar tudo quebrado. Então, a gente não consegue fazer. Porém, quando a gente tem oportunidade, pensar do lado de fora também é uma coisa importante. E abraçar essa comunicação. A gente expande o conceito e a gente abraça toda essa comunicação. Tá? Essa vitrine é bem legal. Depois eu vou trazer em outro momento essa imagem de novo. Queria ter feito ela, tá? Mas não consegui. Olha lá, props. Vocês chamam de props, vocês chamam de suporte, vocês chamam de busto, eu não sei qual é a linguagem que se usa, tá? Prop, suporte, é o manequim, tá? É toda vez que a gente usa para colocar alguma coisa, expor alguma peça. Olha que interessante essa imagem que a gente tem. O cupcake, ele é dourado, então a base dele ela é dourada e ela está apresentando uma linha de peças de pedras coloridas. Então, eu tenho várias pedras coloridas, várias camadas de cor dessa cobertura do cupcake. Dá para levar isso para a vitrine? Dá, é um conceito super interessante. Então a gente vai atrás de um artista, de um escultor que consegue fazer para a gente um cupcake, por exemplo, que seja de resina ou de qualquer outra coisa, tá? Então se a gente tem um conceito que coordena bem e desperta a curiosidade das pessoas, então vou apresentar pedras coloridas e de repente da cabeça saiu que eu quero colocar cupcakes ou macarrons, por exemplo. A gente consegue transformar isso num prop, tá? Acaba despertando a curiosidade do consumidor porque é uma coisa que não se vê todo dia. Então, de novo, o cérebro procura coisas diferentes, padrões diferentes para entender, para encontrar a comunicação, encontrar significado para aquelas peças, tá? Vamos ver alguns, ó. Então, eu tenho de novo lá a pedra amazônica. Então, eu consigo, de repente, revestir essa graminha, aliás, revestir os meus próprios que eu já tenho, ou comprar novos próprios revestidos de graminha, de musgo ou de qualquer outra coisa assim. Tem muitos materiais sintéticos, gente, que são muito legais pra gente trabalhar. Tem musgo sintético, tem couro sintético, grama sintética, tem flores artificiais que são muitíssimo parecidas com as naturais. Então, é um material que vale a pena a gente trabalhar e tem muito consumidor tem muito fornecedor que está bem acostumado a trabalhar com isso pra gente. Olha a vitrine da Tiffany, ela nem precisou de um busto, ela usou as próprias caixas como expositor de produto, tá?
E aí eu consigo ter um conceito e um entendimento bem claro que é presenteável. Então vamos comprar um presente de Natal aqui na Tiffany, porque olha quantos presentes eu estou mostrando para vocês. Né? Então é uma oportunidade de colocar alguma coisa assim. Às vezes a caixinha da tua própria loja pode virar um expositor. Época de Natal eu uso muito isso, eu uso muito para qualquer marca, tá? Isso é um super recurso que a gente tem, porque a caixa que é da loja de vocês já é uma caixa bonita, né? Em vez de colocar, por exemplo, par de alianças aberto na caixinha, como vai ser entregue, né? Eu vou colocar uma caixa de presente em cima dela para dar uma altura, para dar um volume, a gente vai colocar a caixinha de aliança aberta, aí a outra colocada do lado e uma rosa branca artificial. Pronto, casamento, gente, não preciso comunicar outra coisa, né? É um pequeno pedaço, mas usar esses expositores de outra forma outros materiais, na verdade, é uma super forma de diferenciar em relação à concorrência e principalmente em relação aos outros produtos, que aquele é o de uma linha especial, tá? Esse aqui também é de uma joia mais natural, não sei também de onde é essa imagem. Será que eu consigo ligar lá para o meu vitrinista e falar, olha, eu tenho uma linha de joias naturais, você consegue me trazer algumas coisas com essa pegada de madeira, ou carvão, ou sei lá que outras coisas podem ser, ou né, o gramado que a gente falou, será que a gente consegue usar, por exemplo, para o Dia dos Pais, uma linha de anéis masculinos, onde a gente vai trabalhar com madeira como nosso principal elemento, e ele quem vai abraçar a nossa comunicação? Então, provavelmente ele vai conseguir fazer alguma coisa do tipo. Porque, assim, são intervenções simples, mas que para a vitrine fazem uma diferença bacana, tá? Esses aqui, eu adoro essas imagens, eu adorei essas imagens quando eu achei. Essa vitrine dourada aqui, ela é da Swarovski. E olha como ela é interessante, né? Ela retratou um busto, né? Isso é uma coisa, provavelmente um investimento muito alto, tá, gente? Porque é de fibra, para fazer essas coisas de fibra é um trabalho, assim. Já trabalhei e não quero fazer de novo, tá? Mas é um investimento super alto. E olha que interessante como ela trouxe uma coisa contemporânea. Olha a atitude dessa mulher. Ela está segurando um celular, cheia dos Swarovski. Então, ela muitas vezes ela vai cumprir o papel de um manequim onde a pessoa se enxerga. A pessoa se enxerga ali e fala, acho que vai ficar bem em mim essa peça, porque eu me identifico com essa figura que foi colocada. Mesma coisa, Swarovski é uma coisa para masculina ou feminina? Ela é mais feminina, mas eu tenho um homem fazendo o papel de que ele está olhando, falando, vou presentear alguém com esta peça. Pronto, está feita a venda, gente. A gente não precisa convencer mais nada. Ela acabou de falar, vou entrar nessa loja e vou comprar essa peça. Tá? Eu acho que é na Itália essa loja da Swarovski, se eu não me engano. Tá? E a mesma coisa da tartaruguinha fofa. O que ela tem a ver com aquele anel? Não sei, mas é fofo. E aí ela desperta a curiosidade. E aí ela desperta por quê? Porque ela é inovadora, porque é uma tartaruga num negócio que, né, numa coisa de circo, e ela provavelmente, quem deveria estar lá era a foca, mas o designer que fez essa vitrine escolheu colocar a tartaruga dentro de um produto. Imagina a margem que esse produto dá para conseguir fazer uma peça super especial como essa, né? Então é bacana para a gente pensar, será que eu tenho um nicho, um produto que vai me dar um baita de um retorno, né? Uma linha de produtos que vai me dar um baita de um retorno quando eu colocar lá na vitrine. Então vamos pensar uma linha de displays especiais, ou eu vou revestir um nicho com esse material especial que se comunica com o meu conceito do produto. Então vale a pena a gente pensar nesses suportes especiais. É uma outra dica aí pra gente levar em consideração quando for montar essa vitrine. Eu falo rápido pra caramba, né, gente? Se vocês tiverem alguma coisa, vocês falam, para, louca! Tá? Atenção às proporções. A cenografia, ela é o complemento e ela não é o ator principal da vitrine. De novo, a gente fala de uma peça muito pequena, né? Então, aqui eu tenho um cenário todo nessa imagem, né? Eu tenho um cenário todo montado, tem as árvores, tem essa coisa meio teatral, tem um casal ali embaixo dançando, mas para onde está direcionada a minha iluminação e como as proporções estão trabalhadas em que eu consiga enxergar o produto como foco principal. Ele é a estrela, ele é a estrela. Você quer botar, putz, às vezes o cenógrafo ou o vitrinista que vocês contrataram pirou e quer colocar um barco na vitrine. Tá bom, só que eu estou vendendo um anel. Né? Então, o que eu vou fazer para destacar esse anel? Pode colocar o barco, não tem problema. Mas onde é que esse anel, o que eu preciso fazer para que esse anel se destaque? É um display especial? É levantar as alturas e trazer ele para o olhar do consumidor, ali em torno de 1,60 de altura? Então, tudo bem, a gente pode trabalhar com barco. O barco está aqui embaixo, meu anel, que é meu produto, ele está aqui em cima, tá?
Então o produto é sempre o foco, tá, gente? Sempre. Iluminação, não adianta direcionar a iluminação para cenografia se a gente não tiver uma iluminação bonita no nosso produto, tá? Uma iluminação bem feita para produto. Se eu estiver criando área de sombra para o nosso produto com sombra não vende, tá? Cenografia com sombra vende produto com sombra não vende, tá? Olha lá, eu trouxe de novo aquela vitrine da Dior para a gente entender. Lá no fundo, a gente tinha aquela cenografia gigantona lá do lado de fora, que a gente viu aquela imagem, né? Lá no fundo eu tenho um pouco de textura. Ela tá meio longe. Eu acho que essa foi a sensação que o designer quis causar. E aí eu me comunico aqui na frente, então toda aquela cenografia de apoio ali atrás, ela tá trazendo um pouquinho aqui na frente para continuar se comunicando e apresentar a linha de produtos. Adianta eu colocar tudo aquilo que o cenógrafo ou o vitrinista fez perto do meu produto? Não, porque ele vai se perder, né? Então a gente precisa focar, delimitar espaço para esse produto para que ele apareça, que ele seja, né, ele seja o item principal da vitrine, ele seja a nossa estrela da vitrine. Proporção, de novo, aqui em outra coisa, né? Brincar com proporção é uma coisa interessante. Tamanho dessa mão gigante e o tamanho do mini manequim que está sendo colocado ali, né? Então ela dá uma diversão para o cérebro, ela dá deixa o olhar divertido. Poxa, que engraçado, essa cadeira que é uma mão gigante, eu tenho um busto tradicional lá no fundo, mas eu tenho um mini manequim que está segurando um anel. Que interessante, essa vitrine despertou a atenção. O consumidor, pelo menos, vai olhar e vai entrar na loja, né? Despertou a atenção, criou uma coisa diferente para ele. Olha que legal a Chanel, por exemplo, que fez peças de xadrez como os bustos, né? No lugar dos bustos, no lugar dos displays de produto. E ele está neutro, a ponto de quem se destaca ainda é o produto, tá? É uma peça gigante, deve ser, sei lá, deve ter uns 60 centímetros essa peça do fundo ou mais, mas eu consegui colocar o produto, expor o produto ali de uma forma onde ele continuasse sendo estrela. E olha que interessante, olha o foco de luz que está bem no centro do colar. Então, a iluminação é fundamental. Poderia iluminar a peça, ilumina ali o olhinho do cavalo? Poderia, mas aí eu não ia vender o produto, eu ia vender a cenografia, tá? Então, é muito importante a gente pensar na proporção disso. E, de novo, o produto é sempre a estrela, não adianta, tá? É ele quem tem que aparecer. Inspirações fora do segmento. A gente pode aprender muita coisa com muito cultura, né? Vou olhar uma vitrine de moda que vai ser interessante, então, por que não trazer essa inspiração? Poxa, eu vi na vitrine, sei lá, vou usar um cliente meu, tá? Que é melhor assim. Vi na vitrine da Companhia Marítima que eles têm uma rosa de palha e que eu quero levar isso para minha vitrine. Então eu vou atrás da rosa de palha, falar, olha, eu vi uma inspiração legal, estou falando sobre verão, estou falando sobre nova temporada, estou falando sobre materiais artesanais. Então a rosa de palha que eu vi lá na Companhia Marítima 2 anos atrás, por exemplo, eu acho que pode ser uma coisa bacana para a gente trabalhar na nossa vitrine. E aí, a partir daí, pode se surgir um conceito, pode se surgir uma forma nova de como é que eu vou dizer? Um contexto novo para eu conseguir comunicar aquilo para o meu cliente, tá? Então, de quem a gente empresta muito? Moda, cosméticos de luxo, tá? Perfumaria de luxo, isso empresta muito. E o vice-versa também acontece, tá? Vou contar para vocês que, sei lá, muitas vezes chega para a gente vitrine de joia como referência para que a gente consiga desenvolver uma perfumaria de luxo ou principalmente para evento, para vitrine de stand, alguma coisa assim, vem muito do inverso, tá? O universo da joalheria chegando para perfumaria ou para cosmético, por exemplo. Essa imagem aqui, ela está com uma inspiração e ela é um mini teatro. Ela é um mini teatro. Aqui, daqui de onde a gente está, né, da resolução que está, a gente não está conseguindo ver a joia, mas ela está bem centralizada. Então eu tenho todo um contexto que conta que é uma peça de teatro e que o ator principal é a joia que foi colocada ali. Vamos ver mais de perto, ó. A Hermès. Então é moda. Eu estou trabalhando com essa coisa de muitas mãos entrelaçadas, segurando uma bolsa, e essa vitrine está inteirinha aí, colocando uma bolsa. Ah, legal, quero fazer alguma coisa com essa coisa de muitas mãos, porque é minha temporada de relógio ou de pulseira e eu tenho que vender pra caramba. Então tá, legal essa coisa das muitas mãos, né? Vamos levar ela para virar uma outra coisa, né? Então muitas mãos, fazendo muitos cumprimentos ou muitos gestos, né? Eu vou trazer um busto principal, porque eu também quero vender esse colar, ele faz parte dessa coleção.
mas eu consigo usar o mesmo conceito, a mesma inspiração para transmitir um conceito e levar para as joias, tá? Chanel, aqui eu estou contando qual é o perfume principal, qual que é o aroma principal que sai na composição desse perfume, de mini vitrines individuais. Olha quando isso vira uma mini vitrine para dizer o que inspirou a criação desse colar. Então, um buquê de flores, uma natureza morta em si. Tem muitos significados que a gente consegue atribuir àquela vitrine, mas é uma inspiração. A gente consegue puxar da perfumaria de luxo para a vitrine, por exemplo, de joias, tá? Isso é uma coisa muito legal. E assim, quando a gente começa a treinar o nosso olhar, a gente vai ao shopping de outra maneira, né? A gente vai ao shopping olhando. Nossa, que interessante. Por que eu gostei dessa vitrine? Porque ela tem uma imagem gigantesca, sei lá, da Gisele Bündchen. Pode ser também, e aí tudo que ela coloca a mão vende. Mas essa vitrine ela tem um mini balãozinho, daqueles balões de ar quente, e nele dá pra gente contar a história de uma criança que vai viajar. Nossa, tem tudo a ver com a minha coleção infantil, né? E aí 2 anos depois você lembra, eu acho que a coleção infantil, acho que eu quero fazer alguma coisa com balão, porque eu lembrei e eu vi. Ou vi uma série, achou alguma coisa interessante, também pode ser colocada. As inspirações são muitas para a gente criar uma vitrine bacana. Então vocês, né, enquanto clientes do vitrinista de vocês, é legal que tenha repertório também. Não esperar que venha só dele, né? Criar um repertório, até para conseguir avaliar se é bom ou se é ruim essa sugestão que ele tem dado, tá? E aqui eu acho que para mim é a mensagem principal. E aí a gente está falando do momento que a gente está em crise, né, econômica. Intervenções simples e eficazes. Ana, eu não tenho dinheiro para fazer tudo aquilo que eu imaginei para a vitrine de Natal. Tudo bem, vamos colocar umas bolinhas, uma árvorezinha, algumas renas, alguma coisa assim para lembrar aquele consumidor, porque o shopping já está lembrando, tá? Mas se eu tenho uma loja de rua, por exemplo, para lembrar aquele consumidor que é Natal, para lembrar aquele consumidor que é, sei lá, Dia das Mães ou Dia das Crianças. Então, às vezes a coisa simples e efetiva, eficaz, que eu diria, ela pode te ajudar num momento de... Não tenho como dizer isso. A gente tem pequenas coisas que a gente consegue fazer. A gente tem que continuar, a gente não pode deixar de comunicar a oportunidade. Adesivo de vitrine é uma outra coisa que super funciona. Vou ter um sale de troca de coleção. Então, vem com um adesivo de vitrine, é barato, é simples, você consegue mandar fazer na gráfica da esquina, né? Mas eu consegui comunicar ali com uma fonte importante, com um vermelho, dizendo, aqui estamos em promoção com, sei lá, uma faixa vermelha escrito sale, por exemplo, tá? Consegui comunicar que é Dia das Mães, sem precisar comunicar, sem escrever querida mamãe, etc. Não tinha dinheiro para fazer aquele painel gigante que o vitrinista me propôs, mas então tá, vitrinista, vamos colocar umas rosas, vamos falar com a mãe a partir de flores, vamos falar do Natal a partir de bolinhas de Natal. E às vezes você não precisa montar uma mini árvore de Natal, você pode colocar 4, 5 bolinhas de boa qualidade, não vai colocar um negócio ruim, porque senão você coloca o teu produto para baixo, tá? Não vai comprar uma bolinha plástica, não, compra uma bolinha de vidro bacana, coloca ali 2, 3 de um lado, 2, 3 do outro lado da vitrine, tua vitrine tá ali decorada, bonita, segue refinada, ela segue colocando o teu produto como principal, como protagonista da cena, mas eu não deixei de comunicar que é Natal, tá? Então, acho que ajuda a pensar se eu não tenho A, como é que eu faço o caminho B, tá? Eu acho que é super importante a gente dizer. E eu acho que é isso. Muito obrigada. É isso, eu quero abrir para perguntas para vocês. Obrigada.